Fala pessoal, Momberger aqui. Conforme eu tinha prometido para vocês, eu tinha dado uma palestra na quarta-feira passada para um grupo de empresários lá na ACI, falando um pouquinho da minha visão do que pode acontecer no ano que vem, com mudança de governo e tentando colocar um pouco mais de pragmatismo e olhando para os cenários, né, de uma forma muito simples, vendo riscos, vendo oportunidades. E acho que foi bem bacana, teve um debate bacana também. E a CI gentilmente me cedeu as imagens e aí eu pedi para o pessoal editar aqui e subir para vocês. Então, espero que aproveitem. Qualquer dúvida pode me mandar aqui mesmo no chat, o que vocês quiserem aí que não tenha ficado muito claro, que a gente está à disposição de vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima. E quando o comitê me chamou, me convidou para fazer esse bate-papo aqui com vocês, foi, acho, bem no olho do furacão ali, né? Então, eu disse, por favor, né? O que vocês estão querendo que eu faça aqui, né? Mas a ideia básica é passar algo muito mais ligado à questão de filtros, porque, infelizmente, aconteceu uma polarização muito forte no país nos últimos anos, fortaleceu demais a questão de narrativas, tanto para um lado quanto para o outro. E tem um negócio chamado algoritmo das redes sociais que reforçam isso ainda por cima, porque à medida que ele vai entendendo as tuas preferências, ele vai te mostrando só aquilo que tu gosta, ou que tu acredita, e vai reforçando, e a gente tem aquele viés de confirmação, muitas vezes, nas teses. E aí, evidentemente, que a gente acaba sendo impactado por teses que fazem um certo sentido até os maiores delírios possíveis, né? Então, tem algo que parece mais realidade paralela do que qualquer outra coisa. E aí, no bate-papo que eu tive lá com o comitê, a ideia foi justamente, a ideia do Christian, né? Dizer, vamos trazer um pouco para o chão esse negócio, né? Uma leitura um pouco mais pragmática, olhando para dados, olhando para números, menos narrativa, porque, infelizmente, acaba tendo influência, né? Não pensem que eu não recebo que amanhã de manhã o Alexandre de Moraes vai ser preso, o Lula acho que já morreu 7 vezes essa semana, né? Ele tem um sósia que está com 5 dedos, e acho que deve estar nos... Eu já parei de contar, mas acho que deve ser uns 150 decretos das Forças Armadas que amanhã é o dia D que vai acontecer alguma coisa. Como tem que manter essa tese de pé, né? A última agora é que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Seja lá o que for, né? Mas vai acontecer. Então, vai mantendo aquela chama acesa, até porque deu uma esvaziada quando viram o Eduardo Bolsonaro lá comemorando lá no Catar, né? E eles tomando chuva lá nos acampamentos. Isso ficou chato pra caramba, né? Enfim, né? E para vocês só terem uma ideia, o Guilherme Benchimol, que é o presidente da XP, companhia que eu represento aqui, vocês devem lembrar disso, ele resolveu fazer encontros com os presidenciáveis, né? Ele fez encontros com todos os presidenciáveis. Mas adivinha qual foi o único presidenciável que foi noticiado? Lula, né? Qual foi a narrativa que veio para o mercado? Que XP está apoiando Lula, o mercado financeiro está apoiando Lula, e deu uma infeliz coincidência que o Guilherme comprou um jatinho no final de 2021, que era o jatinho que pertencia ao Luciano Huck, e tinha um número lá, que os aviões têm um número de série e tal, e o Lula tinha pego uma carona uma vez em um dia nesse jatinho. Aí juntaram os pontos e disseram que o Guilherme Benchimol estava transportando o Lula por tudo. Então, ali sacramentou que a XP tinha virado comunista. Só para vocês terem uma ideia da insanidade desse negócio. O Guilherme, hoje, ele é presidente do conselho da empresa. Ele teve que gravar mais de 150 áudios para clientes gigantescos da companhia para desmentir, para dizer, eu não sou comunista, eu não estou apoiando Lula,
O Lula não usou o meu jatinho, ao menos desde o momento que eu comprei ele, e eu não estou apoiando ninguém, né, para conseguir desconstruir a narrativa. Então, para vocês terem uma ideia, essa questão dos filtros, né, que eu coloco, então a gente tem que cuidar um pouco desse processo de narrativa que a gente vem sendo impactado. E tentar se abastecer de informações um pouquinho mais fidedignas, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente mantém hoje, lá em Brasília, tem uma equipe própria de jornalismo, que fica dentro do Congresso, fica acompanhando os congressistas, tem acompanhamento junto às principais decisões, junto aos tribunais. Essa é a leitura que tem que se fazer, né? Então a gente recebe relatórios. Não é só a XP que tem isso, o BTG tem, Itaú tem, Bradesco tem, todas as grandes companhias, até os players internacionais mantêm esse tipo de informação. E esse contexto todo acabou acontecendo em função de que nós acabávamos produzindo materiais para o investidor institucional. E como a XP ela nasceu muito mais de uma ideia de varejo, a gente pensou, por que não levar essa informação para o varejo também? E uma das informações foi a pesquisa de intenção de voto que dava a vitória do Lula, né? Então, tinha que desqualificar o mensageiro. Então, esse processo todo acabou prejudicando bastante. Mas, no frigir dos ovos, a gente precisa entender o que é certo, o que não é, separar a joia do trigo, e, através desse conceito, tomar a decisão, porque a gente precisa, basicamente, fazer leituras de cenários. Tem um cenário que vai um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais de centro, um pouquinho mais à direita. Aqui pode acontecer uma coisa, aqui pode acontecer outra, aqui pode acontecer outra. E, a partir dessa informação, a gente toma uma decisão, né? Sem torcida, sem nada, né? Então, a ideia do bate-papo de hoje é trazer um pouco desse viés para vocês, trazer uma visão bem realista de como é que a gente está vendo as coisas, as projeções de alguns dados baseados nas informações que a gente tem hoje, né? Ainda está bastante confuso, porque nós estamos num momento de transição, ainda as coisas não estão muito claras, né? E, para quem não me conhece ainda, eu sou vice-presidente de economia da CI, sou sócio fundador da Focus Invest, que é uma empresa de assessoria de investimentos, ligada à XP, e tem uma escola de investimentos também, que é a Focalize. E a gente tenta ajudar, de alguma forma, os investidores a tomar as melhores decisões num cenário, nesse momento, bastante difícil. E, apesar do novo governo, os desafios são os mesmos, tá? Não é porque mudou o governo, não tem desafio, né? Tem desafio e bastante sério. E aqui eu quero mostrar um gráfico para vocês. Isso aqui eu imagino que não seja algo trivial para vocês. Para quem trabalha no mercado, isso aqui é bastante comum. Isso aqui é o gráfico da taxa de juros futuro no Brasil, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. A taxa de juros, ela vinha bastante pressionada. Isso aqui é a taxa de juros 2024, tá? Que é a principal referência de mercado hoje para projetar cenários de taxa, inflação, tudo isso, tá? E aí o que estava acontecendo? A taxa começou, a partir do momento que a inflação começou a dar sinais de dar uma aliviada, com as medidas que o governo Bolsonaro colocou, principalmente na questão dos combustíveis, desoneração de impostos, aquela coisa toda, a inflação começou a dar sinais, nós tivemos deflação, e começou o juro futuro a dar sinais de regressão. Todo mundo sabe aqui quanto é que está a Selic hoje? 13,75, né? Então, só para vocês terem uma ideia, outubro, durante já o segundo turno, a taxa chegou a bater em 12,65. A taxa futura, daqui a 1 ano e meio. O que significa isso na prática? Que o mercado já estava com uma expectativa de que a taxa de juros no Brasil, a partir do segundo semestre de 2023, começaria a cair. Provavelmente nós teríamos o segundo semestre em 13,75 e a partir daqui a taxa iria começar a cair. E o cenário dava mostras disso. Aqui,
começou o papo da PEC. Só que, lembrando que o Bolsonaro também teria PEC. Tá? Não é privilégio do Lula de querer furar o teto. Porque o Bolsonaro também prometeu R$600, também prometeu R$150, teve promessas muito parecidas durante a eleição, que não tinham previsão orçamentária. Então o Guedes também ia ter que preparar uma PEC, e isso já começou a incomodar um pouquinho. E você sabe o que foi isso aqui? Discurso do Lula no Egito. Né? Olha onde é que foi o juro futuro. 14,5. O que significa isso na prática, pessoal? Que esse cenário se confirmando, a taxa de juros vai, ao invés de cair, ela vai subir. O que, sob ponto de vista econômico, é ruim. Aumenta custo de dívida, aumenta custo de crédito, diminui a capacidade de investimento das empresas, o Brasil cresce menos, gera menos emprego, é aquele círculo que a gente conhece. E aqui que entra o dado real, não é? Porque esse aqui é o número da PEC que eles estão querendo passar. Se passasse tudo, somar isso ali dá mais de 450 bilhões de despesas não previstas no orçamento. Depois, na frente, eu vou mostrar isso para vocês, mas evidentemente que isso aqui não pode passar de jeito nenhum. Não tem capacidade de pagamento para isso, né? E aqui uma projeção da relação dívida-PIB. Só para vocês terem uma ideia, no cenário base, olha como nós já estávamos com uma trajetória descendente da participação da dívida em relação ao PIB. 2022, já se tinha uma previsão, inclusive com o governo Bolsonaro, que isso ia aumentar um pouco em função desses gastos adicionais, mas se trabalhava com um cenário de 88%, que é alto, mas ok, é aceitável. Olha o que acontece se passar aquele número todo lá. Vai faltar dinheiro, né? 106%, não tem como. Então, esses números têm que ir para a mesa, os congressistas têm que olhar para isso e têm que tomar uma decisão bastante importante para o país, né? E a inflação, apesar de tudo, né, o mundo inteiro ainda está carregando um viés inflacionário, o Brasil já está bem nesse quesito. A gente já conseguiu segurar bem, inclusive a gente já vem com uma trajetória de projeção descendente na inflação. Isso tudo estava corroborando para baixar a taxa de juros junto também. Bom, agora vamos para os cenários possíveis, né, que a gente ainda não tem clareza do que vai acontecer. Por enquanto é tudo narrativo. Digamos que o Lula resolva colocar um político no Ministério da Fazenda e coloque uma equipe de esquerda, de viés mais de esquerda. Tipo como do governo Dilma. Aquele visão desenvolvimentista do Manteiga e toda a equipe dele. Eu acredito que ele não é louco para fazer isso, tá? Mas a gente tem que colocar aqui como um cenário possível, né? Aqui um cenário de centro, coloca um político no Ministério da Fazenda, mas faz uma equipe técnica. Então começou a se ventilar nomes como Pércio Arida, André Lara Rezende, que são os que criaram o Plano Real, não sei se todos sabiam disso, que são economistas respeitadíssimos no mercado, têm uma visão de fiscal muito sério, né? Então iria contrapor o fato de se colocar um político no ministério, mas ter uma equipe técnica, né? Começa a se fazer um certo sentido. E aqui seria um cenário dos sonhos, de ter um economista liberal, de colocar... Aqui era o cenário Meirelles, né? Não sei se vocês lembram, logo no primeiro dia
né? O mercado começou a falar, o Meirelles, né? Que seria um economista liberal, e eu conhecendo o Meirelles, ele ia montar a equipe dele, que seria uma equipe de técnicos, e aí nós teríamos, muito provavelmente, 4 anos muito tranquilos pela frente, né? Mas esse cenário, eu acho que é improvável, né? Mas está na mesa ainda, não tem nenhuma decisão tomada. E ao contrário de que alguns políticos do PT imaginam, que o mercado é mimimi, o Lula diz que o mercado é insensível, o mercado somos nós, né? Não é um ser malvado que está lá condenando os pobres a mais pobreza, são um grupo de especuladores malvados que só querem lucrar. Não, o mercado não é isso. O mercado tem formadores de preço e reagem ao cenário de risco. Simples assim. Então, vai formar preço de ativo, enxerga risco, precifica. Isso que estava acontecendo, como eu mostrei no gráfico de taxa de juros lá para vocês. E aqui, né, o discurso desastroso do Lula lá no Egito, né, um amontoado de bobagem que ele falou naquele momento, acabou causando um certo desconforto e um estrago até bastante grande em termos de preços dos ativos no Brasil. O dólar disparou, a taxa de juros foi lá 14,50, a Bolsa baixou de 110 mil pontos e a maioria dos ativos começou a ter pressão muito forte, né? E é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui era a ideia da curva nominal da taxa de juros, ó. Já pensando 23, 24 e 25. 11% a partir de 2025. Olha o que aconteceu depois do discurso. O reflexo imediato em termos de curva de taxa de juros, já projetando até 2033 taxas acima de 13%. Né? Imediato. E acontecendo o efeito real, sobre o juro real, né? Que o juro real tem que descontar a inflação daqui. Subiu igual, né? E aqui nós estamos diante daquele falso dilema, né? Do fiscal ou do social, que tentaram botar em cima da mesa, né? Por que a gente não pode furar teto? Porque não sei o quê, papá. Nós temos que olhar para os pobres, nós temos que olhar que tem gente passando fome, não sei o quê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas coisas andam juntas. E se nós não se preocupar com o fiscal, vamos ter problemas sérios. Por quê? Quem são os maiores beneficiados de um cenário de taxa de juros muito alta no Brasil? Quem tem dinheiro? Quem paga a conta? Os pobres. Então, no discurso, eles colocam que querem ajudar os pobres, na verdade, eles estão penalizando cada vez mais os pobres. E aí, eu acho que nós estamos diante do bode na sala, porque tudo isso faz parte. O Lula ele é muito esperto e ele testa cenários, né? Ele fica jogando, joga para a plateia aqui. O Ciro Gomes definiu, ele é um encantador de serpentes, né? Então, ele está falando com uma determinada plateia, ele fala de um jeito, com outro ele fala de outro, e ele vai testando cenários. Tanto é que, quando ele viu o estrago que tinha feito com aquele discurso desastroso, quando o Armínio Fraga escreveu aquela carta na Folha de São Paulo, uma semana seguinte, ele admitiu olhar para aquele material e analisar. Que sinal que ele estava dando? Eu não vou tão à esquerda assim quanto eu falei. Ele vai soltando, né? Ele vai soltando. Não sei se vocês costumam acompanhar mercado, mas hoje o dólar veio para próximo de 5,20, a Bolsa foi para 112 mil pontos e a taxa de juros baixou de 14. Por quê? Surgiu a possibilidade de Geraldo Alckmin assumir o Ministério da Fazenda, que é um claro sinal de centro. Então, é certo que vai acontecer isso? Não. Nós estamos só colocando possibilidades. Isso aqui só para vocês terem uma ideia do que significa a tal da âncora fiscal que eles tanto demonizam, né?
Isso aqui era a previsão da possibilidade do recuo dos juros já no próximo exercício, dados do nosso próprio Banco Central. Se nessa troca de governo, na montagem da nova equipe, nós tiver algo próximo de uma equipe de centro, a PEC da transição que tá tramitando a partir dessa semana no Congresso, tiver alterações, ela foi protocolada segunda-feira, só para vocês terem uma ideia, no total são 900 bilhões nos próximos 4 anos de gasto adicional. Significa que a reforma da Previdência foi anulada. O PT já admite 260 para 2. É ou não é bode na sala? A gente ancora lá em cima, 260 não é tão ruim assim, né? Então... E se esse cenário se confirmar, não está descartada a possibilidade de a projeção de taxa de juros aliviar e a gente ter a realidade desse cenário ainda. Ele não está 100% descartado. Esse sim seria um cenário muito benéfico para o país. E aqui apenas algumas projeções com os dados que se tem hoje, né? Então, até o crescimento do PIB, que no início do ano, vocês devem lembrar, tinha uma previsão de crescer 0 o Brasil, a gente vai entregar 2,8 de crescimento, que foi um resultado bastante interessante para o Brasil. E para 2023, esse 1%, ele também já estava previsto, porque essa subida de taxa de juros, ela provoca uma queda da atividade e ela é intencional, né? Então, a gente troca um pouco mais de estabilidade na questão de inflação, de taxa de juros, por um crescimento um pouquinho mais baixo, para poder depois retomar. Então, até então, esse cenário aqui estava todo previsto, a taxa de emprego se mantendo relativamente estável, ali na faixa de 8,2%, 8,5%, e a inflação na faixa entre 5% e 6%. Isso, se esse cenário se concretizar, estaríamos muito bem. E a Selic de 3,75 para 10. Né? Então, esse cenário ele não está totalmente descartado, porque ele ainda está sendo desenhado com as informações que a gente tem. Né? Vai depender muito do que acontecer na próxima semana, nas próximas 2 semanas, como é que vai tramitar a PEC, qual a equipe que o Lula vai montar, como é que vai ser essa transição, e aí para a gente ter a confirmação desses números aqui ou não. E falando um pouquinho de mundo, né? Isso aqui é o que deve acontecer com a questão de taxa de juros, ao contrário de nós, que iniciamos a subida de taxa antes. Os principais países, Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, começaram mais tarde. Eles ainda estão no meio do ciclo. Então, podem notar que é uma escadinha crescente e ela ainda não tem previsão de fim. E isso acaba trazendo a possibilidade de desaceleração nas principais economias do mundo. Né? Então, é a tal da recessão que já está contratada aí nas principais economias. E aqui já são alguns dados que são bons. O preço das commodities deu uma recuada, isso acaba ajudando para baixar a inflação. E esse aqui é um gráfico bem interessante, que possivelmente a maioria de vocês deve ter enfrentado o problema de cadeia de suprimento, né, nos últimos 2 anos. Aqui foi o auge do problema. Isso aqui é dados do mundo inteiro, tá? Olha a tendência do gráfico. Temos problema de suprimento? Tem áreas pontuais de suprimento? Ainda tem muito problema de suprimento. Mas estamos caminhando para equacionar isso. Então, isso é um dado bem importante e isso também corrobora para baixar a inflação no mundo. Então, baixando a inflação no mundo, dá para baixar a taxa de juros no mundo também. Bom, os riscos que a gente está vendo, né? Eu sempre brinco, né, que quando a gente enxerga muito bem o risco, ele já não é mais risco, né? Geralmente o escudo vem de onde a gente menos imagina. O Christian, que é meu sócio, ele brinca que
Vocês devem lembrar, na transição de 2019 para 2020, as coisas estavam indo relativamente bem até no Brasil. Tinha sido aprovada a reforma da Previdência, tinha uma pauta de reformas sendo tocadas dentro do Congresso, a Bolsa de Valores vinha numa subida impressionante. Só para vocês terem uma ideia, os números subiram de 500 mil CPFs para mais de 2 milhões de CPFs investindo em renda variável naquele período. Só que esses novos investidores pegaram uma bolsa que só subia. E a previsão para 2020 era, nós vamos a 200 mil pontos, vamos a 180 mil pontos. E eu já faço isso há mais de 20 anos, já passei por praticamente todos os ciclos possíveis de mercado, e a gente sabe que crise vai, crise vem. Eu tenho um canal do YouTube, e eu resolvi gravar um vídeo com o seguinte título: A Bolsa Vai Cair. Então, vocês imaginem, né, todo mundo otimista, bolsa 200 mil pontos, aí chega um cara e bota uma bolsa vai cair. Só que eu não estava fazendo uma previsão de que a bolsa vai cair. Eu queria fazer um alerta aos novos investidores de que nada sobe de forma ininterrupta o tempo inteiro. Num determinado momento, as coisas iriam mudar e eles teriam que estar preparados para isso. E no vídeo eu ainda colocava. Que dia foi, Cristian? 6 de janeiro, né? 6 de janeiro de 2020. Eu disse assim: eu não sei quando a crise vem. A única coisa que eu sei é que ela vem. E da onde a gente menos espera. No outro mês deu o Covid. Parecia que eu estava com uma bola, eu não tinha a menor ideia disso. Não tinha a menor ideia disso, mas Cavaleiro do Apocalipse. E tudo isso para dizer para vocês que quando a gente começa a colocar risco de recessão na Europa, Estados Unidos, isso aí está tudo precificado já, tá? Então, se não for tão feio quanto se imagina, talvez a gente tenha novidades. A desaceleração da China, a China está enfrentando problemas com Covid novamente, paralisações, tem muito protesto, e eles estão com dificuldades, inclusive, com vacinação, né? Eles não têm um sistema de vacinação que nem o nosso. Eles optaram por não usar vacinas ocidentais dentro do processo deles. A Pfizer, inclusive, semana passada, teve uma reunião com o governo chinês se oferecendo para levar vacina para lá. Eles ainda não definiram nada, mas o fato é que a China vai caminhar mais devagar e, evidentemente, que isso acaba tendo um impacto no resto do mundo também, pelo que ela representa hoje, tanto como produção quanto como consumo. E alguns fatores para considerar aqui, rapidinho, né? O que eu acho que é positivo, tá? A mudança geopolítica que está acontecendo depois da guerra da Ucrânia, me parece que o mundo começou a se dividir um pouco de novo, né? Ocidente, Oriente. E eu não lembro em que evento, mas foi aqui no Dinner Talk que se falou, falando especificamente de calçado, de que os Estados Unidos queria tirar um pouco da produção de sapato da China e queria mudar, trazer para outros países. Algo na faixa 70, 60, né, Cristian? Não lembro se o número era esse, né? O fato é que se viesse 10% da produção da China para cá, não teríamos a menor condição de atender, né? Mas acaba sendo uma oportunidade muito grande essa mudança geopolítica no mundo, né? Principalmente com países que têm um alinhamento, falando dos Estados Unidos especificamente, e proximidade geográfica, né? Então, eu acho que isso, para o Brasil, é um fator bem interessante. O Lula, tem que admitir, ele tem uma boa imagem no exterior, ele conseguiu construir muito bem isso, né? Ele é muito hábil, muito esperto, e isso, em certa medida, pode abrir algumas portas em relação ao comércio internacional para nós. O Bolsonaro não tinha essa habilidade, infelizmente, e então isso eu acho que é um fator positivo. O Brasil está na frente hoje dos seus pares, porque Rússia não dá nem para falar, né? Está em guerra. A Índia é um país caro hoje. A China, a gente já falou, está enfrentando sérios problemas. O México está ainda mais atrasado em relação a gente, na questão de taxa de juros, inflação. E o Brasil estava começando a se posicionar como sendo a bola da vez, né?
claramente estava acontecendo isso. Eu já vou mostrar isso para vocês e por que estava acontecendo. E não significa que a gente não possa continuar sendo a bola da besta. Então, de novo, nós temos que ler corretamente as coisas. Se o Lula não fizer muita bobagem, a gente continua sendo a bola da besta, né? Não murcha a bola, né? E a retomada da questão ambiental, né? Só quando o Bolsonaro saiu, já teve um fundo norueguês, um fundo alemão, que já disponibilizaram quase $1 bilhão para a questão da Amazônia no Brasil. Isso também acaba trazendo oportunidades nessa área. E o negativo é a guerra fugiu ao controle, né? 2 semanas atrás explodiu um míssil na fronteira com a Polônia, ficou aquele negócio, quem foi que explodiu? Veio da Rússia, não veio? A OTAN vai ter que entrar? Início da Terceira Guerra. Então, é um cenário improvável, mas ele ainda não está muito claro, né? Onde vai terminar essa guerra e até onde isso pode ir, né? Então, continua tendo que estar no nosso radar. Inflação no mundo inteiro, ela ainda não regrediu, né? A Europa ainda está nos picos de inflação. O Japão, mês passado, teve a maior inflação dos últimos 40 anos. O Japão, né? Imagina. Então, a inflação ainda é um problema no mundo. Por consequência, mais juros. Isso é um remédio amargo que todo mundo acaba utilizando. E se a recessão pactuada ou contratada até então for continuada, né? Então, isso pode levar mais tempo do que a gente possa imaginar. E aqui, eu queria fechar a apresentação, para já passar para o Marlos. Isso é um dado bem interessante. Isso aqui é o gráfico de entrada de capital estrangeiro no Brasil. 2022, quase 102 bilhões de entrada de capital estrangeiro. Isso é uma das maiores entradas de dinheiro da história do Brasil. Aqui tem investimento em infraestrutura, tem investimento em ofertas públicas, tem investimento em dívida, tem investimento em todas as áreas. Mas bastante investimento que veio para ficar aqui nesse contexto. E esse número tinha uma previsão, ao menos o que o Guedes estava comentando, que poderia chegar nos próximos 4 anos na ordem de 700 bilhões de dólares. Então, que seria uma maravilha para nós como país, né? E o que eu queria mostrar para vocês? Novembro. Vocês conseguem ler aqui? 0. Não entrou dinheiro, mas o principal, não saiu. Estamos com o benefício da dúvida. O gringo está com 2 corações, né, tio? Ele está com ele está olhando aqui, né? Vamos ver. Tem um olhar no peixe, outro no gato. Tem oportunidade aqui, tem risco aqui. Está de braço cruzado no meio olhando. Então, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. Eu não consigo imaginar, por mais maluco que essa turma do PT seja, que não tem alguém de bom senso mostrando esses dados lá para eles. Eles podem até não acreditar muito nisso, mas alguém tem que estar mostrando esses números. Não pode ser exclusividade nossa, né? Então, eu acho que no final das contas, fazendo um resumão para vocês, eu acho que a PEC, vai sair uma PEC intermediária, aí, sei lá, 120 bilhões para 2 anos, aquele cenário moderado de ter um político e uma equipe econômica com viés mais ligada à responsabilidade fiscal. O Lula, essa semana, chegou a ventilar a possibilidade de montar um conselho de notáveis, onde convidaria Pedro Malan, Armínio Fraga e outros economistas, para mostrar isso para ele, e são economistas com viés claramente de responsabilidade fiscal. Então, nenhum desses cenários aqui está descartado, né? Então, eu acho que a gente ainda vai caminhar pelo caminho mais da moderação e a gente vai acabar passando aí 2023 de uma forma menos traumática, né, Marlos? Não sei se tu concorda comigo. Então, esse era... Não sei se eu cumpri meu tempo. Então, esse foi o recado. Daí,
nós vamos tentar dar um olhar agora de quem está com skin on the game, né? Então, e aí depois a gente abre para debate e a gente está aí disponível para responder qualquer pergunta de vocês. Obrigado, gente. Bom, obrigado aí pela apresentação de vocês dois, foi excelente. Eu queria fazer uma pergunta para o Marlos. Né, Marlos, a gente falando aqui, nós estamos num comitê de internacionalização, então eu queria que tu falasse um pouquinho aí como empresário, como é que está a tua visão para o mercado exterior, né, que eu me lembre, a empresa de vocês exporta, né, como é que vocês pensam a exportação, como é que vocês pensavam, né, como é que vocês estão pensando o futuro, a questão câmbio também, se tu puder trazer, quando o câmbio está bom a gente exporta, quando o câmbio está ruim a gente não faz nada. Como é que vocês trabalham nesse sentido, né, que é uma retórica muito antiga aí dentro do Vale, né? Queria ouvir um pouquinho da tua opinião sobre isso. Legal. Lá na década de 90, né, quando se tomou a decisão de enfrentar de vez mesmo, porque se exportava lá pontualmente, ou não se exportava, era comprado pontualmente, né, por empresas de fora, né, e quando se tomou a decisão lá de ir enfrentar esse mercado, né, se sabia que as oscilações faziam parte do Brasil e se tomou um rumo, uma estratégia de consolidação. Ou seja, independente do câmbio, nós vamos ter que fazer o investimento. Tá? Então, para nossa primeira satisfação, logo no início a gente já teve algumas surpresas positivas, tá? E começou a exportar muito rápido. Daí, quando tu vai vender tecnicamente um produto como máquina, né, tem esse desafio de tu tem que explorar a capacidade de entendimento e compreensão do que tu está levando. Naquela época tinha bem menos recursos tecnológicos do que agora tem, né? Então tinha limitações com relação até mesmo materiais para trabalhar, mas também tivemos o apoio da Apex, né, que trazia muita gente de fora, por exemplo, para a FIMEC, que é onde a gente consegue realmente demonstrar tudo que a gente faz na prática, né? E para nós não foi surpresa no sentido, os resultados iniciais foram surpreendentes, né? Foram positivos, surpreendentes. Mas logo depois também veio os momentos difíceis. E aí vem aquela coisa assim, daquela vontade. Deixa quieto isso aqui agora, não vamos fazer nada esse um ano, deixa quietinho. Só que daí vinha de novo os nossos indicadores, as nossas propostas, né, e diziam para nós, tem que fazer, tem que ir, vai para esse mercado, vai para essa feira, explora um novo mercado, e a gente foi indo e foi, então, conseguindo conquistar novos e diferentes espaços, ao ponto de que, mesmo em momentos mais fracos da exportação, ela ainda é legal para nós, ela ainda se paga. Hoje ela não precisa pegar do mercado interno, tá? Do bolso do mercado interno para botar no bolso do mercado externo. Hoje a gente consegue tratar os dois bolsos da mesma forma, mas parte muito da iniciativa de não desistir nos primeiros percalços, né? Porque os percalços vão vir. Quem faz exportação sabe desse desafio que é e das competições que existem e tudo mais. E, por vezes, tu também tem que ter, de novo, os gatilhos, rápido raciocínio, um mercado que hoje não está comprando, qual é o mercado que vai suprir, é um que tu já está trabalhando há 2 anos, e tu vai potencializar esse mercado, porque aquele mercado, talvez, ele não vai comprar de ti esse ano, ou 2 anos, vai ficar sem comprar. Então, tu vai migrando eles, e a gente vai espalhando na América Latina e América Central, principalmente, pontualmente para fora desses países, como para a Europa, para a Ásia, mas principalmente América Latina e América Central, a gente consegue fazer um bom desempenho nas exportações. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Marlos e ao André pelas explanações que nos deram aqui hoje. Realmente, eu acho que todos precisávamos, né, ouvir um pouco mais, assim, uma visão um pouco diferente, assim, para a gente enfrentar esse ano que vem aí. Na verdade, eu gostaria de fazer 2 comentários, não chega a ser uma pergunta, e que vocês dois talvez pudessem discorrer sobre isso rapidamente. O primeiro deles é que também vejo muito positivamente esse teu discurso, Marlos, do que vem pela frente, né,
o que o Senai está fazendo, o que o SESI está fazendo. Acho que isso é o que nós precisamos. Costumo dizer sempre que os nossos problemas estão da porta para dentro, né, muito mais do que da porta para fora, porque são esses que a gente pode resolver. Mas a minha grande dúvida nesse sentido é a seguinte: entendendo que a composição do nosso Congresso hoje não seja, a maioria não seja do mesmo lado do novo governo, vamos dizer assim, o meu grande receio é que, muito mais do que travar algumas ações que não sejam benéficas à nossa situação política e econômica, que haja muito mais aquilo que nós estamos acostumados a ver sempre, aqueles conchavos, aqueles acertos e aqueles ajustes políticos. Meu grande receio realmente é esse, né? Também vejo que esse novo governo ele vem muito mais como o líder, né? Vem muito mais com uma intenção de ser um grande líder latino-americano, muito mais do que em elevar o Brasil a uma potência industrial e econômica mesmo. Eu gostaria que os dois pudessem falar um pouquinho sobre cada um desses pontos que eu falei, porque realmente eu mesmo vendo essa concepção do nosso Congresso lá, eu não tenho muita esperança de que eles sejam fiéis a nós, e que sejam muito mais fiéis aos conchavos do que qualquer outra coisa. Obrigado. Alô? Bom, por tradição, né, o Centrão já é famoso aqui no Brasil, não é por acaso, né? Então, essa semana vocês devem ter visto a foto do Lula com o Lira já, os dois sorrindo, e quando eu vejo essa foto eu me arrepio já um pouco, porque a gente já passou por uma experiência de mensalão, de petrolão, então a gente já viu isso outras vezes, apesar de eu achar que não é por aí que a coisa vai acontecer. Os níveis de governança melhoraram muito no Brasil no governo Temer, especialmente nas estatais. Hoje não é tão fácil mexer numa Petrobras, vocês devem ter acompanhado, o Bolsonaro tentou interferir várias vezes na questão de precificação, chegou a trocar a presidência algumas vezes e não mudou. E isso tende a permanecer, tá? Então, eu acho que para fatores bem relevantes, por exemplo, revogar a reforma trabalhista, né? Eu não acredito que esse Congresso aceite qualquer coisa nessa linha, né? Acho que esse retrocesso, os parlamentares eles têm a capacidade de entender que isso não vai acontecer. Agora, algumas outras pautas menos relevantes, eu acho que ele vai conseguir, né? Ele vai por aqui, vai por ali. Mas aquelas pautas que estavam muito, principalmente na questão eleitoral, de regulação de mídia, vou revogar tudo que ele fez, vou ressurgir com o sindicato, tudo ele pode até tentar, mas eu acho que ele não vai conseguir, tá? E aí eu acho que a gente está um pouco protegido nessa questão do Congresso ter ficado um pouco mais de centro-direita, especialmente o Senado ter ficado mais de centro-direita. Mais importante até do que o Congresso, o Senado, que acaba sendo uma peça até mais importante nesse tabuleiro todo. Então, e tem uma outra coisa que eu vejo em relação a gente tem que entender outra coisa em relação ao Lula e ao PT, né? Talvez seja a última chance do PT de sobreviver, né? Porque eles não formaram quadros, o Lula continua sendo a grande estrela do partido. Se não fosse o Lula, eles não teriam ganho essa eleição, nenhuma possibilidade de eles terem ganho essa eleição se não fosse o Lula. E quando a gente olha para os quadros do PT, qual é o primeiro nome que aparece assim na visão de vocês? Que é o menino dos olhos do Lula, o Haddad, né? Por que ele já está induzindo, ele vai acabar com o Ministério da Economia, vai de novo fragmentar em planejamento e fazenda, porque ele vai dar um jeito de colocar o Haddad em um dos dois. Então ele tem que botar ele numa pasta relevante, e para mim a única chance de ele formar o sucessor dele é fazendo um governo, no mínimo, razoável, né? Ele não teria, o PT não vai ter outra oportunidade, que nós temos que lembrar duas coisas, tá? Nós temos um Zeima em Minas Gerais que hoje já
já desponta no cenário nacional como sendo um governador de ponta. Tem uma aposta na questão do Tarcísio em São Paulo, né? Ele agora precisa se provar no executivo também do estado mais importante. Eu imagino que se ele fizer o que ele fez no ministério, ele fizer em São Paulo, ele é postulante sério ao cargo lá em 2026 também. Então, quando o Lula olha para esse quadro, ele deve se assustar, né? Ele diz assim, pô, já está surgindo Tarcísio, Zema, o próprio Bolsonaro não está morto, né? Dependendo os movimentos que ele fizer nesses próximos 4 anos, ele tem idade suficiente para continuar no tabuleiro ainda. E o Lula está com 77, eu acho que é, né? Ele vai estar com 81 anos, está doente, né? Morreu, né, Cristian? Já morreu 6 vezes, né? Mas eu acredito que, mesmo que ele chegue com saúde ao final do mandato, ele não vai ter mais energia para uma reeleição. Então, eu acho que se ele quiser formar o sucessor, ele vai ter que pensar em fazer um governo, no mínimo, razoável, né? E por isso que eu fico mais otimista, né, Marlos, nesse quesito também. E acho que a liderança na América Latina é quase que natural, né, Cristian? Eu acho que ela nem precisa fazer força. Eu acho que ele é quase que já é aquela questão assim, gatilho da autoridade, né? Ele entrou, ele já virou novamente a liderança. E eu acredito que ele vai se posicionar assim, ele vai tentar voltar a se posicionar como um líder mundial também, né? Ele já deve estar com uma agenda de viagens muito forte para os próximos 2 anos. Ele vai tentar voltar a ser o Lulinha, aquele... como é que é? O cara, né? The One, né? Do Obama, né? Então, eu não sei, posso estar sendo meio poliana até nisso, mas acho que eu estou mais otimista do que pessimista nesse momento. Cristian, eu enxergo assim, também concordo plenamente com o André nessas ponderações, né? Eu acho que a gente evoluiu significativamente em algumas pautas e algumas pontualmente nós vamos ter embates e talvez até derrotas, mas elas não vão ser significativas, tá? Eu acho que o que a gente realmente vai ter é uma perda. Vou pegar a pauta, uma das pautas que a gente tem trabalhado ultimamente é a lei da liberdade econômica, tá? E eu acho que a gente vai perder. Nesse ponto, talvez a gente tenha algumas derrotas, mas não de retrocesso, e sim de uma perda de oportunidade de evoluir em alguns assuntos nesse sentido. Então, eu vejo dessa forma. E uma outra questão que a gente vai conseguir testar logo no início é o que a gente está vendo nesse momento. Eu vou pegar o exemplo, né, dessa iniciativa da CPI que o Marcel conduziu, tá? Em determinado momento, ele estava com 100 e pouquinhos, tá? Não era nem 110. E ele pediu ajuda. Disse, gente, vamos entrar em campo e vamos ajudar. Então, rapidamente, a gente envolve a Federação das Indústrias através de uma unidade sindical que comporta lá 114 sindicatos, ou seja, são 114 presidentes de sindicatos das indústrias gaúchas de um modo geral. Com certeza, esses presidentes têm contatos diversos com deputados, e tu começa a ver o gatilho acontecendo, né? E daqui a pouco um já botava no grupo do WhatsApp lá, fulano de tal já confirmou que vai votar a favor, né? Que vai entrar, que vai assinar. Fulano de tal já botou que vai assinar. E daí, um grupo já diz o seguinte, já conversei com o pessoal de Santa Catarina, o deputado tal também, que não estava nem sabendo, para ele ir lá e assinar, sabe? Então, eu acho que nós temos um poder na mão que talvez vai ser testado ainda, mas que eu acho que vai ser legal de contraponto para pautas negativas, tá? Obrigada. Boa noite. Obrigado aí pela apresentação dos dois. Eu queria fazer um comentário em cima da apresentação do André. Eu queria dizer assim que eu concordo
ou aprendi com boa parte da apresentação. Eu só discordo e eu queria colocar esse ponto, porque eu acho que ele é bem importante, principalmente por se tratar de internacionalização, que é a respeito da imagem do Lula no exterior. Eu não acho que o Lula tem uma boa imagem no exterior, eu acho que ele tem uma péssima imagem, mas ele também tem uma boa imagem, eu concordo, é uma questão de onde. A classe média da Europa Ocidental, ou da Califórnia, ou da costa leste dos Estados Unidos, realmente pode ter uma boa impressão do Lula. Mas o capital, e eu acho que o que impacta a gente aqui é o investimento estrangeiro direto. E isso está na mão de poucas pessoas, bem informadas. E pegando assim como algo que eu tenho vivência, estou tendo bastante vivência aí nesse ano especial, no setor da indústria química e petroquímica. E eu posso afirmar que o Brasil vai perder grandes investimentos de petroquímicas europeias e americanas, principalmente as europeias, que estão sofrendo muito com os custos de energia, por causa da escolha do nosso presidente. Então, eu acho que ele tem uma péssima imagem nos meios onde as pessoas estão bem informadas. E sim, na classe média, ele tem uma boa imagem, a gente pode vender um pouquinho mais de sapato para a Europa, mas isso não vai mudar a nossa situação. E se falava na indústria química de 50 anos em 5, a lá Kubitschek, assim, de desenvolvimento em termos de investimento que a gente ia receber, principalmente de empresas europeias que não queriam investir na China ou na Ásia por causa de logística e por causa de geopolítica, e que iam investir no Brasil, e a gente vai perder esses investimentos. Então, eu acho que essa questão do fundo da Noruega, da Amazônia, acho super político e assim, na tangente mesmo, eu acho que isso não é relevante, sabe? Porque $1 bilhão ali para um fundo na Amazônia vai ser realmente um ponto fora da curva, porque o capital mesmo não vai vir para cá. É isso, obrigado. Na verdade, a questão da imagem do Lula, me refiro até mais ao mundo político mesmo, né, em termos de relacionamento com as lideranças de outros países. E quando a gente fala de investimento externo, boa parte desse investimento vem através dos hedge funds, você já deve ter ouvido falar. E esses caras, eles se relacionam através de institucionais aqui no Brasil. E quem passou essa informação para nós foram os institucionais, né? Ou seja, eles lidam com quem vai trazer o dinheiro. E, bem sinceramente, dinheiro não tem ideologia nenhuma. Zero. Dinheiro enxerga para oportunidade e para risco. Mede oportunidade, mede o risco. Foda-se se é o Lula, se é o Bolsonaro, não estão nem aí. O que interessa é que se vai ter oportunidade. A decisão do ministro da Fazenda vai ser com viés de mais dificuldade, vai aumentar o risco. Vai diminuir a pedida, vai diminuir o tamanho do cheque. Vai para o centro, moderado, não vai ter grandes alterações institucionais do Brasil, vai ter respeito à propriedade, contratos, aquela coisa toda, aumenta o tamanho do cheque. Então, no fundo, o Lula é muito mais uma figura, como é que se diz, de marketagem mesmo, né, de ficar navegando em ONU, dando discurso, se reunindo com lideranças na Europa, com Biden e outros países, do que de quem vai assinar o cheque em si, né? Eu acho que, sinceramente, não é determinante. Tá? Eu acho que se ele errar pouco, já está bom. Então, acho que é isso. Por isso que o dinheiro não saiu ainda, inclusive.
Vocês viram no gráfico, o dinheiro permaneceu no Brasil ainda, não houve nenhuma movimentação de saída. Então, só esperando, né, para onde vai. Se olhar, não vai fazer muita bobagem, vamos embora. Toca o barco para frente. Eu quero me dirigir ao André. Obrigado, Marlos, André, pela bela explanação. Eu vou um pouco ao desencontro ao que o colega tem dito. O que acontece é o seguinte, o comunismo está aí. Não tem mais como fugir dele. O Brasil estava tentando passar mais 4 anos com Bolsonaro, que é direitista, que é contra o comunismo, mas não tem mais volta. Porque o Lula vai ser o cara na América, no mundo? Sim, ele é muito bem visto, bem quisto pelo mundo todo, porque as maiores lideranças no mundo são esquerdistas. China, Estados Unidos, Europa, no geral. Pergunto, André, como fica a economia? Porque, assim, a esquerda, o que eu enxergo hoje em dia? Os caras não têm mais muita vontade de melhorar, trabalhar a questão da economia. Esses caras são destruidores da economia. Nós, empresários, o que nós podemos esperar? O comunismo que está sendo implantado. O Marlos até colocou, eu sou empresário também, eu sou otimista, sou realista, em primeiro lugar, mas eu enxergo um futuro duro pela frente. Eu não sei realmente o que vai acontecer nesses próximos 4 anos com um louco na presidência. Geraldo Alckmin, para mim também não é um cara assim que me traz expectativas positivas. A gente já conhece ele assim da política há tantos anos. Então é complicado. E não aparece uma pessoa diferente, nova, hoje, dentro da esquerda, que possa nos dar um alento, uma coisa assim positiva, que diga assim, esses caras vão mudar. A gente sabe o que aconteceu nos últimos 16 anos. Essa mesma gente, hoje, que tu olha, tu vai para a televisão, tu olha só as mesmas caras. Tudo uma tropa A gente não pode falar aqui, porque daqui a pouco aqui tem pessoas que são simpatizantes, mas tudo uma tropa de bandidos, sem vergonhas, ladrões mesmo, declarados. E aí? Como é que fica a economia? Qual é a expectativa? Eu sei que vocês colocaram, se posicionaram, mas, sinceramente, eu não tenho boas perspectivas para os próximos 4 anos. Obrigado. Bom, eu discordo totalmente da questão do comunismo, tá? Eu acho que o Brasil não é comunista, nunca chegou nem perto disso e nem vai se tornar comunista. O que eu acho que pode acontecer é alguns retrocessos, sem dúvida nenhuma, ou tentativas de retrocesso, né? Mal ou bem, a gente formou um congresso de centro-direita, o congresso está aí para fiscalizar, e essa tese que eles estão tentando colocar agora do teto de gastos, de poder furar o teto de gastos, ela está diretamente ligada à questão da responsabilidade fiscal, né, da lei de responsabilidade fiscal, porque se ela não estiver dentro da LDO, né, aprovado na lei de diretrizes orçamentárias, o que acontece com o Lula? Ele pode ser empichado, né? Então ele já está pensando, eu vou pedir autorização para gastar mais, né? E que isso aqui eu me livro da questão do impeachment. A Dilma foi empichada por causa disso, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente já arranca um pouco mal, né? Porque a gente já está, tipo, já tínhamos déficit. A gente já vai dizer, eu quero aumentar o déficit. Então, ou seja, a gente vai dar alguns passos para trás nesse sentido e vamos de novo, né? Vamos devagarinho tocando para frente.
Eu ainda acredito nas instituições do Brasil. Eu acho que o Congresso tem condições de segurar qualquer viés mais para o lado do socialismo, eu acho que assim, ferir direitos, algumas coisas que devem acontecer, tá? Certo, vão acontecer, inclusive já era um pauta do Bolsonaro. O aumento do TCMD e da transmissão de herança, que hoje no Brasil vai de 3% a 8%. Certamente a doação vai poder chegar a 20%, e a herança vai poder ir a 27,5%. Tá? Isso é uma pauta que eu brinco, né? Que é chamada pauta Robin Hood, né? Tira dos ricos para dar para os pobres, né? Então tem muito apelo social nisso. Então eu acho que isso é algo que a gente pode se preparar. Então, se os senhores não pensarem em sucessão e têm um patrimônio razoável para deixar para os seus filhos, eu imagino que vocês devam priorizar isso em 2023, porque pela lei brasileira, ou seja, qualquer resolução em 2023 vai valer somente em 2024, né? Então a gente tem todo o ano que vem para trabalhar isso ainda. E é que eles têm que transmitir herança também, então eles vão segurar. Então isso é um ponto que eu acho que a gente precisa ficar atento. Tributação de dividendo, quase certo que vai passar também. Então, são algumas pautas que a gente acaba não escapando, porque já até eram pautas do Bolsonaro, então o Congresso já vinha trabalhando isso, então a gente precisa se preparar. Concordo na questão da liberdade econômica, eu acho que tem coisas que precisava avançar, que eu acho que vão ficar travadas, eu acho que isso é uma característica até da esquerda, né? Dificulta para vender facilidade, né? Então, eu acho que isso pode voltar a ter uma prática um pouco mais intensa no Brasil. Mas, assim, sinceramente, eu acho que nada do que a gente já não tenha convivido no Brasil e a gente acha que vai conseguir driblar isso, né? Vai aprender de novo a navegar essa nova realidade e vamos torcer para esses 4 anos passar rápido aí e ver se o Tarcísio e o Zema fazem governos espetaculares em seus estados e venham com força total, né? Eu tenho, de novo, né? Posso estar sendo otimista demais, né? Mas eu acho que o bicho é um pouco menos feio do que parece. Marlos, não sei se tu concorda. Concordo, e de novo, eu olho muito para os cenários de bastidores, assim, e enxergo que, mesmo que tentem pontualmente fazer alguns avanços, eles vão ter muita dificuldade para fazer, né? Tudo indica que, pelo menos os primeiros 2 anos, eles vão ter total dificuldade, né, para fazer as coisas andarem. Exatamente. Pelo menos os 2 primeiros anos. A gente já vai conseguir medir bastante nesses 2 primeiros anos, né? E eu queria dar um viva aqui ao saudoso presidente Temer, que reconstruiu quase o Brasil de novo, né? Ele iniciou quase todas essas reformas que a gente começou a avançar. Ele só não conseguiu concretizar a reforma da Previdência no governo dele ainda em função do Wesley Day, né? Que vocês devem lembrar. Senão ele tinha conseguido fazer passar aquilo, então depois daquele evento o governo dele paralisou e acabou não acontecendo mais nada, mas uma série de marcos regulatórios, a lei do teto de gastos, governança nas estatais, poxa, ele fez uma revolução positiva na estrutura do Estado brasileiro que o Bolsonaro estava continuando, né? E deixando um Estado menor, mais enxuto, a lei da liberdade econômica. Tem uma série de micro-reformas que estão acontecendo, marco de saneamento, tem muita coisa que evoluiu no Brasil nesse período todo, que isso não se desmancha do dia para a noite, né? Por mais estrago que eles possam vir a fazer, não se estraga isso do dia para a noite. E essa estrutura que o Temer construiu, eu acho que ela segurou. E o Banco Central independente,
é uma pedra no sapato de quem quiser fazer aventuras, né? Então, o Banco Central vai dizer, tu quer te aventurar? Beleza, eu vou arrochar aqui. Então, vai ter que ter muita negociação, muito embate, acho que sim, vai ter muito embate lá no Congresso, mas acho que a gente passa.